livro do Evangelho, Bem e Mal Sofrer, é o capítulo 5 do item 18, quando Kardec coloca bem-aventurados os aflitos, né? E nesse capítulo, nesse item, nós vemos quando ele aborda, só o tema já diz, né? Bem e mal sofrer. Então, Jesus falou: bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Gente, todos os sofrimentos, as misérias humanas, as dores físicas e morais encontram consolação na crença da vida futura, na crença que nós temos que existe algo além desta vida, na confiança em Deus que o Cristo veio nos ensinar. Sobre aquela pessoa que, ao contrário, acha que tudo termina com a morte, é lógico que não tem justificativo o sofrimento, né? Não tem lógica a pessoa sofrer. Então, nenhuma esperança vem abrandar a sua amargura, o seu pensamento. Então, foi isso que levou Jesus a dizer: bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Porque impõe como dever nós aproveitarmos dessa bendita oportunidade de ensinamento, seja através do sofrimento, seja através da luta, do desafio de superar uma dificuldade. Emmanuel nos diz que cada um de nós se encontra hoje no lugar certo, com as criaturas adequadas, nas circunstâncias necessárias à tarefa que nos compete realizar para a evolução, evidentemente. Tudo vinculado ao próprio merecimento. Olha que frase, gente, sábia. Deus nos proporcionou a bendita oportunidade de estar com as pessoas que necessitamos estar, nas condições que necessitamos viver. Então, só isso, já a gente observa que os encargos, as dificuldades que acompanham a nossa existência, as nossas atividades, elas representam que são de alta significação para o espírito, para o nosso benefício evolutivo, seja em casa, no trabalho, com a família, ou nas nossas atividades rotineiras, no serviço, né? Na vida social. Nós somos uma peça muito importante na estrutura social e estamos tendo a oportunidade de desfrutar essa oportunidade de agir, de criar, de colaborar, tudo em nossa própria elevação. Por isso, quando nós achamos que o nosso sofrimento é excessivo, quando nós achamos que é injusto, porque a gente fala assim: por que eu? Por que estou sofrendo? Nós recordemos uma primeira coisa que Jesus falou: Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Ele não dá nada além do que as nossas forças sejam capazes de suportar. E mais ainda, Deus é infinitamente misericordioso, porque quando nós cometemos um delito, nós agimos impensadamente e depois podemos pagar a prestação, porque Deus nos dá inúmeras oportunidades, inúmeras chances de podermos resgatar, retomar. Nós não somos colocados em situações que nós não damos conta de vencer. Olha que maravilha a misericórdia e a bondade divina. Então, a frase do Evangelho, bem e mal sofrer, no círculo carnal, o sofrimento é a dificuldade orgânica, né? As doenças, as dores, a dificuldade financeira, que também nós podemos às vezes passar, um parente difícil no convívio, que todo dia nos espezinha, nos traz situações de desconforto. No âmbito espiritual, é o sentimento inferior, o defeito íntimo, a culpa, o comodismo, o apego. Então, as inúmeras mazelas, os vícios que ainda carregamos. Esse é o sentido verdadeiramente que podemos entender do sofrimento, do ponto de vista material e espiritual. Mas no estágio em que nós vivemos, todos nós sofremos. Aqui na Terra, por ser a Terra um mundo de expiação e provas, o sofrimento atinge todas as pessoas. Não pode dizer, uma pessoa fala assim: eu nunca sofri, porque
ele é a condição evolutiva do nosso mundo e do nosso estágio evolutivo. Então, sofre quem vive na miséria, quem vive na opulência, todos sofrem. Por quê? Ninguém tem elevação bastante ainda para estar livre das aflições. E a doutrina espírita então vem nos esclarecer com muita propriedade que nós carregamos ainda inúmeras dificuldades. As faltas que cometemos representam para nós comprometimentos que nos levam a essas situações de dor, de dificuldade, de aflição. São as inúmeras dificuldades da alma com necessidade de reparo, de resgate, de aprendizado. Então, se nós encararmos com sabedoria, corajosamente as consequências dos atos de ontem, que repercutem hoje em nossa vida, nós vamos conseguindo vencer. Então, o que nos compete compreender é que todos sofrem. Então, isso já é um ponto que a gente tem que entender. Mas poucos sofrem bem, por isso a frase que Kardec coloca: saber sofrer, né? Bem e mal sofrer. Bom, será que isso vai significar, né, para nós? Será que quando fala assim, ó, gente, se a gente não sofrer, a gente não resgata. Se a gente não sofrer, nós não vamos chegar no reino de Deus, não vamos alcançar o reino de Deus. Parece que isso é uma apologia ao sofrimento. E tem espírita que pensa mesmo assim: ah, estamos aqui para sofrer. Não, absolutamente não. Nós estamos aqui para sermos felizes. Deus nos criou para a felicidade, Deus nos criou para a alegria, para o entusiasmo, para as coisas boas. Porém, o sofrimento, ao ele estabelecer a sua lei, o sofrimento faz parte, porque nós ainda não entendemos e não praticamos a sua lei. E nós mesmos construímos, vamos dizer, ou somos responsáveis por esse sofrimento. Então, vamos ver o que significa, né? Nós não estamos fazendo nenhuma apologia ao sofrimento. Nós temos que sofrer para crescer, para evoluir? Não, a resposta é não. Mas para entendermos bem o Evangelho, nós vamos levar em conta 3 aspectos. O primeiro, justiça das aflições. Olha, Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus é sábio, é perfeito. E tudo que Ele estabeleceu e criou tem uma causa justa. Tudo que Ele fez está dentro da harmonia de uma lei imutável e perfeita, sábia e perfeita, como nós dissemos, né? Então, qual que é a origem dos nossos sofrimentos? Nós sofremos por 2 causas: ou erros cometidos em outra vida, ou erros cometidos nesta própria vida. Erros, desequilíbrios que nós cometemos. Então, a nossa felicidade ou a nossa infelicidade está intimamente ligada aos nossos próprios atos. Nós somos os construtores da nossa vida, da nossa felicidade, da nossa destina. Até eu gosto muito dessa frase que fala assim: Senhor, não lhe peço que me tires o sofrimento, mas que eu tenha coragem bastante para suportá-lo. Esse é o melhor pedido que fazemos. Porque se estamos sofrendo, é porque merecemos. Então nós temos que entender a justiça dessas aflições, gente. E o que vai nos ajudar? Olha, se nós somos os responsáveis pelo nosso sofrimento, é a nossa própria conduta e postura que vai modificar isso. O que levou o Chico a dizer: eu não posso mudar o meu passado, porque ele já aconteceu, mas o presente é a grande oportunidade para eu mudar o meu futuro. Então são os nossos pensamentos no bem, é a nossa postura no bem, é a nossa decisão firme de mudarmos a nossa vida no sentido de sermos pessoas melhores. Quantos vícios ainda carregamos, né? A maledicência, a inveja, o ciúme, o apego à materialidade, são inúmeros. Se a gente fosse falar todos nós ainda carregamos. Não estou assim falando para vocês, para mim também, né? A nossa impaciência e tudo. Então é a nossa vontade, a postura firme de mudar, porque a justiça se aplica.
E se tivermos essa proposta de mudança, estaremos preparados para um futuro melhor. Então, aceitando o sofrimento sem revolta, com resignação e paciência, nós vamos entendendo que ali está a nossa libertação. A libertação o que é? É a emancipação do espírito para o amor e para a sabedoria. Adquirir todo o saber e adquirir todas as virtudes. Esse é o ápice completo da libertação do espírito. E esse é o primeiro ponto, então, a ser analisado. Se eu sofro, eu mereço. Então vamos saber sofrer, que foi o que Kardec falou. Vamos entender, a doutrina espírita é sábia nesse sentido. Saiba que você não é nenhum prejudicadinho aí da história da lei, né, da vida. Você não é nenhum prejudicado por Deus, não. Se está acontecendo, você tem responsabilidade no assunto. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que nós precisamos entender é que se isso é uma realidade, quer dizer, se eu sou o causador do meu sofrimento, eu tenho que entender esse sofrimento e saber lidar com ele, que é a fé e o otimismo, né? A fé, gente, todos nós possuímos o germe da fé, pertence à criatura humana, e todos temos que desenvolver essa fé pela ação da nossa vontade. Então, fé significa confiança, confiança em Deus, confiança em si mesmo. Isso é fé, a certeza que aquilo que a gente deve fazer vai nos auxiliar, vai fazer parte desse crescimento. Então, é o otimismo sadio, é a esperança, a certeza naquele progresso que somos capazes de realizar conosco mesmo, com a nossa vida, né? Então, a fé propicia à criatura recursos para a regeneração, porque conforme o grau de confiança que temos em Deus e no futuro, nós vamos ter mais ânimo, nós vamos ter certeza que vamos vencer, que vamos conseguir, que vamos nos ajustar às leis da vida. Tem uma historinha que conta que um homem, ele era muito fervoroso, muito otimista, e ele era muito obediente a Deus. Então, certa vez ele recebeu, acho que muita gente já conhece, mas só para ilustrar, uma vez ele recebeu uma herança, terras em herança, umas terras para ele viver e aproveitar e usufruir dos lucros. Quando ele chegou lá, ele ficou muito feliz. Ele falou, como Deus é bom. Quando ele chegou lá, ele constatou que a umidade era tão grande, era um verdadeiro brejo, que não servia para nada. A terra não podia plantar, era o único lugar da região que não podia ter plantação. Mas ele pensou assim, Deus sabe o que faz, e eu vou continuar com essa terra, e eu vou entender o que Deus está me mostrando. E manteve o seu otimismo e agradeceu a Deus. Passado algum tempo, uma seca implacável atingiu a região, e o único lugar propício para a plantação era o brejo, que secou, mas tinha a umidade própria do lugar. E ele continuava, ele falava, está vendo? Deus é bom, Deus, ele só nos dá o que é bom. Passado algum tempo, ele ganhou um cavalo de presente de um amigo, muito bonito o cavalo. Ele ficou muito contente porque o seu filho gostava demais do animal. E o filho, então, ele agradeceu muito a Deus, sempre otimista. Passou um tempo, enquanto o jovem cavalgava, o cavalo derrubou o jovem quebrou o braço. O filho do homem, ele falou assim, aí os amigos falavam, pois é, você não fala que tudo é bom? Aí ó, o cavalo não trouxe tanta bondade assim para você, para sua vida. Ele falou, não, Deus sabe o que faz. E continuou com a sua fé, com o seu otimismo. Passado alguns dias, todos os jovens da região foram convocados pelo governo para servir a pátria numa revolução. Mas o seu filho, que estava com o braço quebrado, foi dispensado. Então, ele continuou afirmando, não devemos nos lamentar. Mas o cavalo, então, depois de um tempo, sumiu. Ele disparou pelas matas, desapareceu, né? E nunca mais voltou. E ele falava, bom, Deus é que sabe, né?
tudo que me vem é bom. Ele continuava afirmando. Passando algum tempo, o cavalo voltou e trouxe consigo uma bela égua que foi para a criação da fazenda. Então ele continuava afirmando. Por isso eu falo assim, a fé nos leva à resignação. Lá no Evangelho, a resignação, que é aceitação, é também um corolário da fé. Porque a resignação, gente, não é aceitar, eu tenho que sofrer e fica ali, né? Todo mundo tem que ter dó daquele coitadinho, porque ele sofre, não é isso não. A resignação é resignação dinâmica, é a resignação aceitando com alegria o sofrimento. Aí já é meio difícil, mas assim, aceitando o sofrimento, né? Porque aceitar com alegria, lá no Evangelho fala, eu acho tão difícil. E fala assim, que bom que eu estou sofrendo, é difícil, né? Mas assim, aceitar o sofrimento com uma resignação dinâmica, lutando para superar, buscando a sintonia com Deus, para entender tudo aquilo, para entender que as coisas que nos vêm vão passar, como o Chico até nos fala, né? Tudo passa. Então a fé tem um corolário com a resignação, e lá fala, resignação dinâmica, onde a pessoa está sempre agindo e fazendo o melhor para superar essa dificuldade. Por isso, não mostre para Deus o tamanho do seu problema, mostre para o seu problema o tamanho do seu Deus. É uma frase de caminhão, né? Antônio fala que é frase de caminhão. Então, é isso. Então, voltando a Kardec, eu falei que eram 3 pontos, né? O primeiro foi a justiça das aflições. O segundo, a fé, a resignação, o otimismo, que é a nossa atitude diante do sofrimento. E o terceiro ponto, para bem sofrer, né? Sem revolta e com coragem. Então, gente, Jesus, como o maior psicoterapeuta, ele penetrava com facilidade na problemática profunda da criatura, mostrando às criaturas o que era essencial para a felicidade do homem, né? Então, nós temos que entender que quando ele disse bem-aventurados os aflitos, ele quis dizer, sedes felizes quando tiverdes a oportunidade de provar a sinceridade da vossa fé, de provar a Deus que você confia na sua sabedoria. Então Jesus, gente, ele era capaz de identificar os nossos conflitos, os distúrbios emocionais, psíquicos que nos dizem respeito. Então, por quê? Porque ele conhecia o processo das múltiplas existências, ele conhecia as nossas dificuldades, ele penetrava no coração de cada um de nós e sabia, porque ele dizia, eu conheço cada uma das minhas ovelhas, eu sou um bom pastor. Ele sabia o que se passava no íntimo de cada um de nós. Então, Jesus, trazendo à humanidade essa proposta terapêutica preventiva, que é do amor, da prática do bem, ele oferece também a cura para os diversos males que ainda carregamos. Porque nessa proposta de Jesus, ele faz uma exaltação à vivência do bem, à liberdade. Eu vim para serdes livres, ele disse, né? Para que todos nós alcançássemos a liberdade plena do Espírito. E como eu já disse, a liberdade é conquistada com o saber e com a virtude. Então todo o seu ministério foi um hino à conscientização, à autorresponsabilidade e o entendimento dos acontecimentos existenciais, dando início então a uma nova forma de ver a vida e de ver as coisas. Jesus, gente, ao lado de tudo isso, proclamou a necessidade de ser-se sincero, autêntico, tendo fé diante dessa realidade que ele fala, porque ele fala, a sua vida foi uma apologia à vida futura. Ele fala que essa vida, não era esse reino que ele veio mostrar, ele veio mostrar algo mais, ele veio mostrar um outro estágio de vida, de ambiente, de condição para a criatura humana. Então, nesse terceiro ponto, o bem sofrer nos convida a seguir
as pegadas do Mestre, aceitar o sofrimento sem revolta e sem lamentações. Porque às vezes, gente, nós ainda temos mania, por que isso acontece comigo? Justamente eu. Tem tanta gente aí, que é preguiçoso, é vagabundo, não faz nada, eu sou trabalhador, eu sou isso, graças a Deus que é. Porque nós, meu cunhado fala assim, nós já estamos voltando na estrada. Quer dizer, nós fizemos o que fizemos e agora estamos voltando. Estamos resgatando, consertando, pagando. E aqueles que ainda estão indo, né, gente? E aqueles que estão cometendo inúmeros desregramentos, terão que voltar, terão que retomar a sua vida. Então, esse é o terceiro ponto. E, diante disso, para entendermos esse bem sofrer, nós sabemos que os primeiros cristãos eram espíritos adredemente escolhidos por Jesus para fazer parte do ministério do Mestre, que ele vinha para os ensinamentos que Jesus veio implantar. E os primeiros cristãos foram acusados de feiticeiros, de heréticos, iniciando aí aquele martirológico, né? Os enforcamentos, as queimas nas fogueiras, nos postos, nas arenas, nos circos. E Emmanuel nos esclarece que aquelas almas preparadas para receber a mensagem da manjedoura eram espíritos com maturidade bastante para suportar todas as aflições e testemunharem a sua fé nessa nova crença. Então Jesus sabia que mesmo entre os discípulos, teriam que pagar aquele atrevimento de divulgar a boa nova, de implantar na terra uma nova era. Era um momento onde a ignorância predominava. Então havia ali um propósito a ser cumprido. E quantos deles, gente, sofreram e hoje passaram por martírios, mas se mantiveram firmes na fé em Jesus, seguindo as pegadas de Jesus, seguindo o caminho que Jesus havia proposto. Então, é a afirmação patente e segura que nós não vivemos só a vida material. Como eu disse, Jesus fez uma apologia à vida além desta vida, à vida espiritual. E esse trabalho de Jesus veio nos avançar a entender, para o entendimento da espiritualidade, da imortalidade da criatura, atingindo então a aspiração máxima, que é o caminho de todos nós, que é a perfeição. Então Jesus, conhecedor dos desafios, das dificuldades que todos nós encontramos, nós podemos transmitir daquele tempo para cá, hoje, né? Ainda nós estamos assim como discípulos de Jesus, mas será que nós vamos conseguir seguir o exemplo daqueles discípulos? Hoje as nossas condições são outras, mas é também um momento da gente fazer um mergulho em si mesmo, buscar o autoconhecimento, buscar a intimidade dos nossos sentimentos para conquistar os valores imperecíveis do Espírito. Nós temos que nos conhecer, entender que ainda carregamos dificuldades, mas sabendo disso, nós temos armas possíveis de nos livrarmos disso. Nós podemos buscar nesse mestre que nos deixou inúmeros ensinamentos, lições imorredoras de vida, buscar o caminho que devemos seguir. Esse enfrentamento das paixões perturbadoras, egoístas, ilusórias, é uma decisão que temos que começar a tomar. É uma decisão que deve começar agora, se quisermos modificar o nosso futuro. E para uma vida enriquecedora, uma vida além dessa e desta também, né? É o momento em que o ser se liberta dos impositivos que o pressionam e o ligam a esse apego às coisas físicas. Então é um momento de reflexão. A proposta de Jesus nesse ensinamento, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, ele mostra com uma visão profunda de uma psicologia nova que a sua moral era uma moral estranha, mas era uma moral profunda. Isso significa que aquele que suporte corajosamente as tribulações
tribulações da vida, ele alcançará as vantagens do mundo espiritual, isto é, o reino dos céus. Não é vantagens de coisas corriqueiras que nós pensamos agora, não. São as vantagens do espírito livre, das aquisições espirituais que nos trarão a calma, a felicidade. Então, para entender essa mensagem do bem sofrer, Emmanuel fala para seguirmos as pegadas do Mestre, significa seguir o Mestre como modelo e guia, procurando dar nova diretriz à nossa própria vida, aos nossos atos, à nossa conduta, à nossa postura. E é indiscutível que Jesus quebrou, gente, as tradições, as estruturas milenares da sua raça, do credo existente, da política, da sociedade, que era constituída por hediondez e mentira. Jesus rompeu com tudo aquilo que era considerado ideal, que era considerado legítimo, estabelecido, e que era predominante no círculo dos viciados, dos poderosos. Então, apesar das conquistas da inteligência, da ciência, da tecnologia, nós encontramos ainda muitos tabus, preconceitos enraizados no inconsciente humano, exigindo uma compreensão profunda na construção dessa realidade inevitável, que é a transformação nossa diante da vida. Então, no momento em que o mundo vive tão grandes conquistas, gente, que maravilha a tecnologia, o que nós enfrentamos e falamos, né? Falamos com gente que está no Japão, assim, imediatamente. A comunicação, hoje, eu tenho uma amiga que o companheiro dela mora nos Estados Unidos, e aí ela assiste um programa que ele trouxe um aparelhinho, tudo que ela assiste aqui, com esse aparelhinho, ele assiste lá na televisão dele. Que ela fala assim, estou assistindo aqui o jornal, está passando não sei o que aqui no Brasil, tal. Ele conecta lá. Olha, gente, parece que é uma coisa assim. E quanta coisa a gente não conhece, né? Então, diante de tudo isso, como está o Evangelho? Como está Jesus nas nossas vidas? Né? Como está a nossa postura diante de ensinos que há 2000 anos estão aí e nós sabemos de cor? E nós sabemos repetir, mas às vezes temos inúmeras dificuldades de praticar, de pôr em ação, né? Nós ainda nos impacientamos, nós ainda temos tantos preconceitos. Então, esses espíritos que retornaram do túmulo, dizendo para nós dos sofrimentos que existem na vida espiritual para aqueles que não seguem Jesus, ainda não servem de lição para nós, né? Comprovando para nós a indestrutibilidade da vida, as consequências dos nossos comportamentos, que entendendo que somos sempre responsáveis por bem ou mal sofrer. Somos nós, gente, só nós. Então o Evangelho abre espaços luminosos para a aquisição da paz e da felicidade, mas para isso é inevitável que sigamos as pegadas de Jesus, que sigamos o Mestre. Bem sofrer representa força diante das dificuldades e obstáculos da vida terrena, consequência dos nossos erros do passado e lições importantes para o crescimento do espírito. É a aceitação resignada, mas com ânimo diante das provações e resgates que ainda temos que passar, e cuja causa está em nós mesmos, como nós já falamos, né? No livro Despertar do Espírito, a Joana de Ângeles, ela fala, gente, eu achei tão bonito que eu quis colocar aqui. A pessoa envolvida em clima de amor, de paz, de cordialidade, de entendimento, faz com que se afrouxem os plugs que se fixam às tomadas da consciência de culpa nas zonas perispirituais, proporcionando bem-estar e recuperação. Ela estava falando para nós sobre os desajustes emocionais. Então, o que ela propõe? Que a gente desligue esses plugs, seja por nós ou por alguém nosso, pessoa que esteja sofrendo, pessoas que estejam depressivas, que estejam em síndromes diversas de pânico,
de origem psicológica, porque há consciência de culpa cobrando. E a pessoa envolvida, tanto nós como aquele envolvido nesse clima lá de paz, de amor, ela vai desconectar os plugs da sua consciência de culpa. Porque a culpa, ela é importante quando nós falamos, eu fiz, eu errei, eu tenho que entender isso. Mas ela é muito prejudicial quando ela nos destrói. Ah, eu sou culpado, eu tenho que sofrer, eu tenho que pagar. Esse não é o propósito não é a proposta de Jesus. Eu tenho culpa, então eu tenho que trabalhar no amor, no bem, porque essa culpa será apagada. É uma proposta de libertação e não de vítima e de eu sou isso, eu sou aquilo. É o contrário. É uma proposta de entendimento que se erramos, temos os meios, porque Deus nos oferece os meios para nos libertarmos. E ela diz ainda, esses plugs não são só da nossa consciência de culpa, é também daqueles espíritos que através do processo obsessivo vêm prejudicar e talvez assim aumentar a situação daquela pessoa que está vivendo a dor e o sofrimento. Então vocês vejam que a pessoa envolvida em clima de amor, de paz, ela desconecta desses plugs, que são situações, porque ela fala que o contrário é verdadeiro. A pessoa que fica, eu sou infeliz, eu sou isso, eu sofro muito, eu não mereço, e Deus não tem dó de mim. Do lado negativo, ela conecta o plug. É isso que ela fala lá, né? E ela acrescenta ainda a irradiação psíquica de energia equilibrada, quer dizer, pensamentos bons, leituras boas, aceitação, resignação, a fixação em ideias salutares, atingindo os sensores nervosos, conduzirão vibrações harmônicas que manterão a interação mente-corpo em perfeita ordem. Em outras palavras, ela diz que quando nós pensamos no bem, somos otimistas, aceitamos, enzimas se produzem na nossa mente e são carreadas pelo sistema nervoso central. Essas enzimas são levadas através das glândulas responsáveis por esse mecanismo, atingem o sangue e se espalham por todo o corpo, dando-nos imunidade, dando-nos alegria de viver e até nos livrando de doenças e de prejuízos físicos. Olha, gente, a saúde está no espírito, a saúde está na mente. A saúde e o bem-estar está naquela criatura que pensa no bem, que quer o bem, ele vai tendo cada vez mais saúde. Quem ama não adoece, diz o Dr. Marco Aurélio Dias da Silva. Se eu estou doente é porque eu não amei, mas eu posso amar para não adoecer mais. Amar no sentido assim, eu cometi desamor, né? Com o meu próximo, comigo mesmo. Então, gente, eu gostei muito dessa afirmativa da Joana, porque vamos desconectar os plugs da culpa, do medo, da lamentação, da covardia, do pessimismo. Vamos conectar com Deus, vamos conectar com o bem. E aí, bem-aventurados os aflitos, ou bem sofrer, pode, portanto, ser assim traduzido: fé, firmeza, perseverança, oração, que daria uma outra palestra, né? Para falar dos benefícios da oração, e submissão à vontade de Deus, porque se nós fizermos isso, nós teremos centuplicadas as nossas alegrias que ainda nos faltam na terra, né? E após o trabalho virá a glória do despertar do Espírito, para as belezas, para a felicidade plena do Espírito. Então, que Jesus nos abençoe, que nós possamos ter uma semana cheia de bem, de luz, de firmeza, de submissão a Deus e de oração firme, de conexão com o Pai.